Tudo bom com você? Mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir para você se inscrever, compartilhar, comentar, deixa um like e aciona o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. Também está na descrição desse vídeo a chave Pix para você fazer sua pequenininha singela doação. Adriano Jondo, de vitor.com. Vamos aqui ao conteúdo. Vocês já viram essa situação no nosso Brasil? Bolsonaro preso, não pode falar com ninguém, menos ainda com seu filho Bolsonaro, enfim. É uma censura imposta. Até os juristas renomados estão contra. Mas por que estão contra? Simplesmente estão vendo o efeito Magnitsky, a vinda, e vai atingir vários ministros do STF. Então já estão dando uma abertura para eles começarem a falar, expressar. Porque quando estavam no judiciário, efetivamente dizendo, não poderam falar por causa do líder, do líder do Supremo, Alexandre de Moraes, um Xadão. Então agora estão mais livres, né, daquele ambiente nojento. Mas eu vou pôr aqui a reportagem aqui da Jovem Pan para você entender como que está acontecendo o nosso judiciário, enfim, a situação que colocaram o Bolsonaro para não ser eleito ano que vem. Isso é muito importante para eles. Não colocar o Bolsonaro eleito, senão não, ele vai ser presidente de novo e aí vai acabar com a mamata deles. Ok? Vamos aqui a reportagem aqui. Bora lá. Calma aí. Vai lá. Após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, constatar descumprimento de medidas cautelares, o ex-presidente Jair Bolsonaro evita falar com a imprensa. Acompanhe com o Paulo Edson Fiore. Cumprindo medidas cautelares impostas pelo STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi à sede do Partido Liberal em Brasília. Na chegada, disse que não tinha autorização para falar com a imprensa. Bolsonaro se encontrou com membros da sigla enquanto aguarda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que ameaçou prendê-lo depois do compartilhamento de um discurso por apoiadores. Na ocasião, Bolsonaro exibiu a tornozeleira eletrônica e deu entrevista ao visitar a Câmara dos Deputados. As imagens foram publicadas em diversos perfis nas redes sociais e na imprensa. A defesa do ex-presidente disse ao ministro que o cliente não descumpriu a medida cautelar que proíbe o uso de redes sociais, incluindo postagens de suas falas em perfis de terceiros. Os advogados afirmaram que o ex-presidente não tem controle sobre postagens realizadas e pediram que o ministro esclareça se sua decisão envolve a proibição da concessão de entrevistas. Para aliados como o deputado Domingos Sávio, que esteve ontem no PL, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, precisa ir ao divã. Agora, um ex-ministro acaba de dizer, um ex-ministro respeitado, um homem com uma história respeitada no Brasil, coloca claramente que Alexandre de Moraes precisa de um divã. Então, isso é grave para nós. Ao mesmo tempo que Alexandre de Moraes age aqui, censurando não só Bolsonaro, ele censura todo mundo. Porque se Bolsonaro sair aqui na rua e passar por vocês agora, e se ele cumprimentar alguém, e se isso for postado, ele pode ser preso. Assim como fez quando entrou no prédio, na saída, Bolsonaro também evitou falar com a imprensa. O ex-presidente é alvo de medidas cautelares em um inquérito que mira o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, por suposta obstrução da justiça relacionada ao julgamento no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado em 2022. Usando tornozeleira eletrônica, Jair Bolsonaro é obrigado a passar as noites em casa em Brasília. Mais um assunto aqui para os nossos comentaristas, Cristiano Vilela e José Maria Trindade, que estão com a gente nesta manhã de quinta-feira. Vou começar contigo agora, Vilela, à medida em que a gente tem aí o presidente não falando com a imprensa, porque diz que não pode, em virtude das medidas cautelares. Havia também uma expectativa de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a defesa de Bolsonaro por causa dessa mostra da tornozeleira, dessa fala com jornalistas há alguns dias. Mas me parece que passou um pouco do timer aí para qualquer tipo de reação, não?
Exatamente. A impressão que dá, Nonato, é que nós teremos a manutenção dessa decisão. Jair Bolsonaro parece que, de fato, vai seguindo na linha justamente do cumprimento da decisão judicial. Você vê pelas imagens que foram colocadas, ele deixando claramente que não iria falar com a imprensa, que restringiria a sua fala, a sua atuação, no sentido do cumprimento dessa decisão judicial. E deixar realmente a sua defesa, a sua argumentação, para ser feito agora ao longo do processo, que já está encaminhando para uma fase final e cabe justamente nesse momento que a defesa técnica do ex-presidente Bolsonaro venha demonstrar os argumentos e demonstrar através de elementos concretos a absoluta falta de periculosidade, de que não há realmente justificativa para a manutenção de medidas cautelares, como a que vem sofrendo nesse momento o ex-presidente, inclusive no sentido de fazer com que não haja condenação no primeiro momento, mas que eventualmente, havendo a condenação no processo judicial, ela possa ser a mais branda possível, no sentido de fazer com que a pena seja diminuída, que as consequências oriundas dessa condenação elas não sejam consequências tão gravosas, ou que elas sejam o menos gravosas possíveis, pensando no aspecto político, no futuro político do ex-presidente, e pensando absolutamente no sentido da liberdade, de uma eventual privação de liberdade do ex-presidente. Zé, espera-se ainda que o ministro então esclareça aqueles pontos em abertos que foram questionados, né, pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? É muito confuso. Certa vez, eu conversando com o ministro do Supremo, eu sugeri, olha, ministro, o senhor podia contratar no seu gabinete um jornalista para escrever essas sentenças, porque as sentenças às vezes saem tão cifradas que ficam difíceis de entender. E os advogados dizem o mesmo. Então é preciso explicar melhor. Veja bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo eu não posso falar com vocês, mas já falando. Quer dizer, é muito complexo, né? Muito difícil de entender. É isso aí que o deputado disse, outra pessoa publicar, se a outra pessoa também não estaria cometendo um crime, porque há uma sentença do Supremo, não é mais Alexandre de Moraes, né? É uma sentença da primeira turma que confirmou aquela decisão inicial de Alexandre de Moraes. É estranho ver um líder como Jair Bolsonaro, e quem duvida disso anda com ele nas ruas, né, indo para casa cedo, essas imagens aí, ele saindo cedo para cumprir uma decisão judicial de ficar recluso em casa e em silêncio. A sede do PL, aqui em Brasília, se transformou num local de romaria. Os políticos vão, os visitantes vão, todos querem tirar uma foto com ele, e ele está despachando normalmente, mas não pode falar. Agora, o Bruno trouxe hoje um posicionamento muito importante, e é o que os deputados que vão lá me relatam, de que ele está perdido, deprimido e sem saber o que fazer. Essa é a realidade. Jair Bolsonaro não está preso, mas também não está solto. Ele pode conversar com as pessoas, mas também pode não conversar, porque alguém pode gravar. Então, está numa situação muito, vamos dizer, muito sensível e muito frágil. E ele não está sabendo lidar com isso. Muitos comparam essa situação a logo depois da derrota. Ele ficou deprimido, recluso no Palácio da Alvorada, não conversava com ninguém, e agora ele está se perguntando o que é que está acontecendo, o que eu fiz para merecer uma situação assim. O ser humano precisa de um horizonte. E dizem ministros e juízes de que quando o réu recebe a sentença, qualquer que seja, ele fica mais tranquilo, porque ele tem um horizonte. Eu vou sair daqui tal data, né? Mas essa situação indecisa, sem saber o que acontece, isso maltrata o ser humano, precisa de horizonte, precisa de um objetivo. Então é uma situação tão complexa que até o Supremo está entendendo que é preciso discutir internamente e colocar ali um freio e analisar melhor as decisões, principalmente sobre um ex-presidente da República, um líder popular, Jair Bolsonaro. Opa, então, como você ouviu o José Maria Trindade falando, é uma situação muito complicada, inédita no Brasil. Um ex-presidente popular foi retirado do poder, sabemos como, e agora está sendo mais que humilhado
Por quê? Por ser honesto, correto, super, super, não digo honesto, eu já falei, mas sim, que ame sua pátria, seu povo, que é igual os antigos militares do passado, da época do regime militar, que só pensavam no Brasil, não na corrupção, em ser o manda-chuva que fazia fraudes, como nós estamos tendo notícias, enfim, não posso contar muita coisa. Vamos ver a esperança mais para adiante com a lei magnífica que o Donald Trump vai colocar no Brasil. Você viu que os magistrados, os colegas do Xandão já estão apavorados, trocando até dólar com a moeda chinesa, o melhor sistema econômico. Enfim, vamos ver os próximos dias. Eu vou indo aqui, apenas peço que você se inscreva, compartilhe bastante, comente bastante, deixe um like, acione o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. Também está na descrição deste vídeo a chave Pix para você fazer sua pequena singela doação. Adriano, João, Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui.